Olá, eu sou Thais Carvalho e eu vim apresentar o meu PIBIC, cujo título é Descrição Anatômica de Glândulas Associadas a Nadadeiras em Brachyhandia, que é um gênero da família Ptapteridde da ordem dos Siluriformes. As minhas orientadoras são a professora Júlia Clasco e a professora Verônica Slobodian. Os Siluriformes é uma ordem de peixes conhecidos como bagres e cascudos e apresentam aproximadamente 4.000 espécies válidas. Estudos anteriores estimaram que dessas 4.000, mais de 1.250 espécies seriam peçonhentas, mas até então nós já temos confirmadas cerca de 100 espécies peçonhentas. Esses peixes, eles apresentam espinhos nas nadadeiras peitorais e dorsal, e eles podem ser enrijecidos ou não, apresentar dentações ou não. No caso do gênero Brachyhandia, ele é monofilético da família Ptapteridde, apresenta 6 espécies válidas até então, e os seus espinhos são enrijecidos e apresentam dentações. Além disso, esses peixes têm um mecanismo de tripé defensivo que garante que os espinhos fiquem enrijecidos e eretos quando eles se sentem ameaçados. As células glandulares em siluriformes, elas podem estar organizadas basicamente de duas formas. Elas podem estar dispersas ao longo da superfície dos espinhos e entre as dentações das nadadeiras peitorais e dorsal, quando há dentações, ou elas podem estar aglomeradas em glândulas axilares tubulares que se comunicam com o meio externo através do poro axilar. Aqui no esquema, a gente consegue ver em vermelho que seriam essa primeira forma, de organização, que é estar dispersa ao longo da superfície e entre as dentações, mas na verdade pode estar em todo o espinho. Aqui eu representei apenas na face posterior. Esse em rosa seriam essas glândulas axilares, que desembocam no poro axilar, que fica aqui perto da base do espinho peitoral. Falando sobre a inoculação e excreção da peçonha, em ocasiões de disputa ou perigo, o peixe ativa o mecanismo de tripé defensivo e movimenta o corpo de forma a inserir o espinho pungente no organismo-alvo. Quando isso acontece, ocorre a ruptura das células glandulares superficiais e a secreção é liberada. Além disso, quando há glândulas axilares, o choque mecânico pode comprimi-las e a secreção vai sair pelo poro axilar, próximo à base do espinho peitoral, podendo escorrer para a ferida e agravar ainda mais o machucado. Aqui à direita, acima, a gente vê a radiografia de uma pessoa que foi atacada por bagre e o espinho quebrou dentro da mão dela. Nesses casos, é preciso fazer uma cirurgia para retirar. Abaixo, a gente tem uma visão externa do que seria uma ferida causada por bagre, e embora não pareça muito sério, todos os relatos são de dores intensas. E é justamente o fato de haver uma dor que é desproporcional à gravidade do ferimento que pode ser um indicativo de que o animal que causou essa ferida possui veneno ou peçonha, que podem ter substâncias nociceptivas, por exemplo. Falando dos materiais e métodos da minha pesquisa, eu utilizei 2 espécimes de 2 espécies diferentes do gênero Brachyhandia, provindos da coleção ictiológica da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, o LIRP. Eu fiz o registro, tanto fotos quanto medições dos espécimes e das lâminas, eu fiz descalcificação dos peixes, a histologia e depois análise e descrição do que eu encontrei. À direita, então, nós temos o registro do que eu encontrei nas lâminas de Brachyhandia mater, e foi possível identificar a presença de células glandulares halócrinas na superfície posterior do espinho peitoral. Se vocês observarem A, aqui a gente tem um espinho todo, no corte transversal, e aqui no zoom, na figura B, CGP seriam as células glandulares de peçonha, E seria a epiderme e a P seria o espinho peitoral. Então, entre a parte, o corpo ósseo do espinho peitoral e a epiderme, eu encontrei essas células glandulares de peçonha. O mesmo foi encontrado para outro espécime, que é Brachyhandia pteropleura, e a gente pode ver aqui à direita. Novamente, a gente encontrou células glandulares de peçonha, aqui em B, o zoom, certo? E ela está entre o corpo ósseo do espinho peitoral e da epiderme. Mas, novamente, a gente pode ver que eles estão presentes apenas na face posterior do espinho e próximo a dentações. Além disso, nas lâminas de Brachyhandia pteropleura, nós também encontramos a presença de glândulas na região axilar. Então, aqui em A, o que está indicado como CCC é o complexo cleitrocoracoide, que é um processo ósseo da cintura peitoral que esses peixes possuem. E aí, logo ao lado, nós temos esse aglomerado de células glandulares, que em B, aqui dá para ver em maiores detalhes que essas glândulas, elas apresentam características de glândulas produtoras de peçonha. Entrando na discussão, o posicionamento filogenético de Brachyhandia ainda é contestado na literatura devido às semelhanças morfológicas que ele apresenta, em especial com os gêneros Pimelodella e Handia. No entanto, ao compararmos nossos resultados com estudos anteriores feitos por Wright em 2009 e 2012, nós encontramos morfologias de glândulas diferentes. Então, aqui em cima, olhando na tabela retirada do artigo do Wright, tanto Pimelodella quanto Handia apresentaram glândulas de veneno nas margens anterior e posterior dos espinhos. Já o que encontramos se assemelhou a um padrão de distribuição que Wright encontrou no gênero Imparfinis, onde as glândulas estavam presentes apenas na margem posterior dos espinhos, o que é interessante de se encontrar porque o gênero Imparfinis ele é considerado como não proximamente relacionado à Brachyhandia, ao contrário de Pimelodella e Handia. E os peixes do gênero Imparfinis, ao contrário de Brachyhandia, apresentam espinhos peitorais flexíveis. Brachyhandia apresenta espinhos peitorais enrijecidos. Por fim, esse trabalho traz o primeiro registro da presença e morfologia de glândulas associadas a nadadeiras em Brachyhandia, sendo que encontramos glândulas tanto superficiais ao espinho peitoral quanto glândulas axilares. Esse trabalho também evidencia que características do aparato peçonhento podem ser utilizadas para resoluções taxonômicas, ou ao menos para diferenciar a Brachyhandia de outros gêneros da família Ptapteridde. Mas mais estudos sobre a presença, distribuição e morfologia de glândulas de peçonha e aparatos inoculadores precisam ser feitos para que tenhamos uma maior compreensão acerca da evolução de Ptapteridde. Obrigada!